Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado domingo para você, para sua família, neste dia 8 de fevereiro de 2026. Muito bem, eu poderia até tocar em outro assunto hoje aqui nesta catequese, mas às vezes a gente vê coisas saindo de lugares que a gente não esperava. Nesse caso é uma coisa boa, claro, né? Talvez você nunca ouviu falar desse homem que apareceu na capa desta catequese de hoje. Ele, por incrível que pareça, é um ator de filmes, né? Eduardo Verástegui é o nome dele. Me parece que ele teve no Brasil recentemente. Porque tenho aqui essa foto dele aqui, que aparece. Claro que ele está em frente ao Vaticano, mas não é uma foto original, né? É uma montagem. Eduardo Verástegui. Ele discursa durante a Conferência de Ação Política Conservadora em 7 de julho de 2024, em Camboriú, Brasil. Então, ele esteve aqui no Brasil, esse cabo. Esse homem, ele ficou, já era um ator famoso, mas tem um filme dele contra a exploração de menores, etc. Um famoso filme, muito bom por sinal. Se eu achar aqui o nome dele, eu passo para vocês, para quem sabe vocês assistirem, que vale a pena, né? Deixa eu só pegar aqui o nome desse filme, que eu acho importante. Você vai dizer, eu fiquei achando interessante, porque de onde a gente não espera, porque o que é que você vai esperar de atores, de filmes e de novela? Normalmente a gente não espera muita coisa boa, né? Vamos ficar no Brasil, a gente tem alguns exemplos, mas raríssimos, né? Aí aparece esse cabra aqui, né? Pronto, a gente pergunta ao Google aqui e o Google responde na mesma hora. Nem sei pronunciar esse trem aqui não, viu? O último filme dele, lançado, participação dele, foi em 2023, né? Que fala sobre essa coisa de exploração de menores, etc., que foi baseado em fatos reais, tráfico de criança, tudo isso, entende? Que é um dos crimes mais graves, né, e silenciosos do mundo. Ele fez esse filme para chamar atenção. Bom, e o que é que tem a ver esse sujeito aqui com a catequese de hoje? Por que eu resolvi trazê-lo para a catequese de hoje? Sabe por quê? Porque ele disse coisas interessantes, é católico, aquele católico conservador, né? E que dá testemunho. Tem um outro filme sobre Jesus, The Cousin, não lembro o nome. Eu vi algumas cenas assim, não gostei muito, sabe? Porém, o ator, o cara que faz o papel de Jesus, já vi também matéria sobre ele, o cara começou a ir para a igreja e se apaixonou pela missa, né? Inclusive, o próprio ator, que não é esse, o outro, ele foi se ajoelhar para receber a comunhão. Eu fui um padre, um bispo, que mandou que ele se levantasse, entende? The Cousin, não lembro bem como é que o nome do filme. Talvez alguém que está aqui na catequese lembre, né? É um filme que muita gente assistiu, inclusive aqui no Brasil, né? Mas, assim, tinha algumas coisas, as pessoas me perguntavam, eu acabei vendo algumas coisas, mas não gostei 100%. Mas, tirando algumas coisitas que tinha lá, talvez desse para passar. Mas eu assisti só um pedaço e não gostei. Quando eu não gosto, eu também já não vou mais.
Mas o Caba, que fez o papel de Jesus, né? Jesus assim, meio desmantelado, inclusive, mas ele é católico, porque ele foi para a missa e quis comungar de joelho. E o padre foi o bispo que mandou ele se levantar com aquelas mãozinhas, né? Fazendo palhaçada na igreja católica. Mas o assunto de hoje é o Eduardo Verasteg. Então eu tenho aqui umas palavras dele que deveria sair da boca de todos os consagrados, né? Pois é. Por isso que eu achei interessante. Ele disse uma coisa interessante. A igreja pode estar ferida, infiltrada com coisas ruins, né? Gente ruim, ou até mesmo traída. Mas, aí vem mais, né? Ele vai dizer aqui. Uma coisa interessante também que ele escreveu lá numa página do LinkedIn dele é que a reforma do mundo sempre começa com a conversão pessoal. Ou seja, a transformação do mundo sempre começa com a conversão pessoal. Isso que esse ator de cinema está dizendo é o quê? É verdade? 100% verdade. Né? A transformação do mundo começa por mim e por você. Não é uma coisa esperar pelo coletivo, é pelo individual. Cada um fazendo sua parte. Não sei se foi o que eu disse, mas se o teu vizinho não vai à igreja, vá você. Se teu vizinho não reza, reza você. Ah, eu estou assim desanimado. Os meus vizinhos nenhum vão para a missa de domingo. Problema deles. Faça a sua parte. Porque se o teu vizinho não vai para a igreja de domingo, quando eles perceberem que todo domingo, 6 e pouca da manhã, tu tá tirando o carro da garagem para ir para a missa, aí o cara vai dizer, dia aqui, esse cara todo domingo sai cedo. Ele pode até um dia querer te perguntar, né? Eu nunca esqueço de um vizinho, né? Um amigo, na verdade. E quando o Paulo e Pri eram crianças pequenas, na verdade até bebê de colo, eu saí de casa e uma vez ele me viu saindo, era 6 e pouca da manhã. Disse, tu vai para onde com essa menina? Eu estou indo para a missa. Mas é doido tirar a menina da cama uma hora dessa para ir para a missa? E pois é, se eu não levar, o mundo leva para outro lugar. Né? Então, se eu não levar, elas não aprendem, elas não crescem. Entende? E ano passado ele me disse uma coisa interessante. Ele disse, rapaz, a minha filha, inclusive casou semana passada, essa menina, filha dele, que é a mesma idade da minha Polly, ele disse, rapaz, a minha filha participou de um encontro que tuas meninas estavam coordenando, mas elas voltaram apaixonadas. Ela voltou apaixonada, né, de tudo que viu. Aí eu disse para ele, tu tá lembrado? Há mais de 23 anos atrás, eu saindo de casa, um dia de domingo, 6:30 da manhã, para ir para a missa, e tu disse para mim, o que é que tu entra com essa criança, hora dessa, o quê? Pois foi essa que cresceu e que estava lá coordenando um final de semana em que tua filha participou. Tu já pensou, se eu não levo ela para a igreja, então a tua menina não poderia te dizer nada acerca delas. Né? Então, se você não leva teus filhos para a igreja, o mundo leva para outro canto. E outro canto, tu sabe que não presta. Né? Mas vamos lá, porque o Eduardo Verasteg disse também coisas extraordinárias aqui que eu achei belíssimas as palavras dele. Apenas um só Deus em uma essência e trino em pessoas. Uma única verdade, um único caminho e uma única igreja fundada por Cristo, a Igreja Católica. Meu amigo, tu sabe, imagina o peso de sair isso da boca de um ator famoso de Hollywood? É uma coisa interessante. A palavra ajuda, ajuda, e o testemunho arrasta multidões. Quando uma pessoa vive a fé, Jesus disse o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se ele está dizendo isto, e não é só isso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de ter uma campanha ferrenha de padres e bispos da Igreja Católica contra a tradição, as coisas tradicionais da igreja, uma pesquisa recente mostra que muitos, mas porque você sabe que os Estados Unidos é um país tem muito protestante, mas muitos jovens
jovens estão indo em busca da missa tridentina, por exemplo. O que é aquela missa silenciosa? É o céu na terra. Jesus está lá. Mas também está cá, na que eu acabei de participar e vim correndo para cá, para fazer essa catequese. E eu não participei de missa em latim hoje. Padre Paulo celebrou no português muito claro. E Jesus estava lá do mesmo jeito. Entendeu como é que é? Agora, a diferença há. Né? Porque às vezes, na hora, eu vi essa cena hoje. Na hora do Glória, tinha uma moça na minha frente, eu fico sempre do lado de fora. E tinha uma moça, ela balançava o corpo. Nada escandaloso, mas fazia uma espécie de uma dança na hora do Glória, porque o ritmo levava a isso. Na missa tridentina, você não vê nada disso. Você não vê homem de bermuda, não vê mulher de minissaia, não vê mulher com as costas de fora, que eu também vi várias hoje de manhã. Você não vê nada dessa estupicância. Por quê? Porque quem vai lá já se preparou e sabe como se comportar lá dentro. Né? Nesse rito, nessa espécie de rito, o católico, ele sabe que lá ele não pode. Ô Pedro, mas e nas nossas paróquias? Também não pode. Mas por que faz? Porque, às vezes, os padres, a igreja deixou de falar. Aí a coisa complicou. Vamos lá, mais palavras sábias divinas. A salvação é pessoal, gratuita e intransferível. Não é coletiva. Se a salvação fosse coletiva, a maioria das famílias todas se salvavam. 99%. Não, vou exagerar muito não. Vamos botar 95% das famílias estariam salvas. Porque na família tem sempre pelo menos um que reza, que quer Deus. Na maioria das famílias, infelizmente, não é assim. De todos quererem Deus. Então, se fosse coletiva, aquele que está rezando salvaria os que não rezam. Mas o problema é que a salvação, como disse ele aqui, é pessoal, é gratuita e intransferível, é individual, né? Cada alma comparecerá perante Deus para responder por seus próprios atos, não pelos pecados ou virtudes dos outros. Embora a igreja, em sua dimensão humana, possa ser ferida, infiltrada ou mesmo traída por alguns dos seus membros, a responsabilidade final perante Deus permanece estritamente individual. Então, um ator está dizendo essas palavras. Aqui é uma pregação nota 10, porque é isso aqui que nós, católicos, precisamos ouvir de papa, bispo, padre, leigos, todos que são católicos. Todos que são católicos têm que dizer exatamente o que esse ator de Hollywood está dizendo. Católico, praticante ou cabra. Ninguém é salvo apenas por pertencer a uma organização externa. Ninguém é condenado por falas que não cometeu. Deus não vai lhe condenar por uma coisa que você não falou, né? Isso não existe. A reforma do mundo sempre começa com a conversão pessoal. O que é conversão? Mudança de vida, mudança de mentalidade. A pessoa que quer se converter, ele precisa buscar os sacramentos, ter vida de oração, procurar se enquadrar nos padrões divinos ensinados por Jesus. Ser devoto de Nossa Senhora, porque sem a devoção de Nossa Senhora, o cabra também não chega no céu, né? A não ser que... Opa! Tem essa vírgula, Pedro Reis? Tem. A não ser que seja aquela criança que se tornou um adolescente, um jovem, que nasceu numa família que não lhe educou e não lhe ensinou. Fez tudo pelo avesso, ensinou ao contrário, que Maria não interessa, que não, isso e aquilo, botou Nossa Senhora para trás. A criança cresceu achando que aquilo era o certo e viveu dessa forma, mas ele morreu jovem. Será que ele vai se perder? Eu não creio. Porque é que muito foi dado, muito será cobrado. Jesus deixou claro. Nosso Senhor fez todas as amarras para o demônio não perder as almas. O demônio não perder as almas. Ou seja, aqui é muito foi dado, muito será cobrado. Uma pessoa que não entende ou não foi ensinado, Deus não vai exigir dele o que vai exigir de mim e de você que conhece, né? Então,
a transformação do mundo, ele diz, a transformação, a reforma do mundo, começa com a conversão pessoal. Então você esqueça, entre aspas, né? Esqueça se teu vizinho não vai à igreja. Estou usando um exemplo, tá? Não é pra você esquecer, você tem que rezar por ele. Esqueça se o vizinho não vai, se não reza, faça você. Que na hora que você fizer, ele vai ver, ele pode ser tocado pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Bom, você acha que eu iria colocar na capa de minha catequese um ator de Hollywood? Por quê? Porque é um homem de Deus. E as palavras dele, ele, católico, vai à missa, confessa, faz a coisa certa, né? Então, ele, imagine, o cara chega a dizer, é uma única verdade, há uma única verdade, um único caminho e uma única igreja fundada por Jesus, a Igreja Católica. Um ator de Hollywood está dizendo que a única igreja de Jesus é a Igreja Católica. Será que a maioria dos bispos do mundo e cardeais falam isso? De jeito nenhum. Isso aí é um pecado contra o ecumenismo. Estão dizendo por aí, viu? Coisa do Satanás. Estão negando que a Igreja Católica, muitos consagrados, negando que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo por respeito ao ecumenismo. Quando morrer, não vai se salvar. Seja quem for. Entende? Os pregadores, leigos e padres aqui do Brasil e do mundo, tenham coragem, deixem de ser frouxo. Fale a verdade. Tenha medo de falar a verdade, não. Quem não tem coragem de dizer o que esse cabra está dizendo aqui, não vai se salvar, acabou. Entende? E é por isso que eu trouxe para a catequese, porque é uma forma de alertar aos seguidores do meu canal de que mostrar que tem pessoas que estão aparentemente aí pelo mundo, mas que estão servindo a Deus. Porque quando você ouve isso de um ator de Hollywood, né, um ator famoso, aí você, mas um ator falou isso? Falou, né? Aqui no Brasil, temos a Cássia Kiss, sim, que fez muitas novelas, etc. Ela se converteu, né? Anda dando palestras pelo Brasil, mostrando o seu testemunho. É Cássia Kiss mesmo, não é? É. Até um dia pensei em convidar ela para vir em Anguera falar, dar o testemunho dela, né? A gente não pode, ela mesma, Cássia Kiss, reza rosário, ou seja, quando Deus vai chamando todo mundo, se você abrir o coração, a graça de Deus entra. Então a Cássia, Deus foi trabalhando, ela foi olhando, disse, não, aqui não é meu lugar não, meu lugar é no céu. E começou a buscar o céu, entende? Eu já vi entrevistas dela, inclusive com o pessoal do Instituto Dom Bosco. Bem interessante. Você procure sobre ela aí que você vai ver muita coisa bonita. O homem nasce sozinho. O homem morre sozinho. Ele nada leva deste mundo a não ser as suas obras. E delas dependerá seu destino eterno. Olha o que esse cara está dizendo. Agora ele me fez lembrar uma mensagem que Nossa Senhora deu várias vezes no passado e repetiu a frase essa semana. Quer ver? Quando Nossa Senhora fala do... Aqui, ó essa aqui, ó. Lembrai-vos sempre, o justo juiz dará a cada um a recompensa conforme o seu proceder nessa vida. O justo juiz dará a cada um conforme o seu proceder nessa vida, Nossa Senhora diz. E o ator está dizendo que quem eu e você nada leva deste mundo a não ser as obras. E dessas obras dependerá seu destino eterno. Aí Nossa Senhora diz que o justo juiz dará a cada um conforme o seu proceder nessa vida. Ou seja, ele disse a mesma coisa que Nossa Senhora diz, usando apenas palavras diferentes, mas a mesma coisa. Então, existe apenas duas eternidades. Apenas duas. Em uma delas, permaneceremos para sempre. Ou em comunhão com Deus, ou em eterna separação dele. Perfeito. Por isso é fundamental entendermos qual é o nosso fim último. Conhecer, amar, servir a Deus. Fomos chamados à santidade. Portanto, é necessário
rezar o Santo Rosário todos os dias, participar da Santa Missa aos domingos e, se possível, diariamente, ler a Sagrada Escritura todos os dias, cultivar uma profunda devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre sob sua orientação. Praticar o jejum e a penitência, fazer retiros espirituais pelo menos uma vez por ano e ajudar o próximo, fazendo o bem com fidelidade e perseverança. Acaba botou torando, como diz o baiano, né? Botou para acabar com tudo, né? Do demônio. Porque Deus não abandona aqueles que o buscam com coração sincero. A graça transforma, a verdade liberta e a santidade continua possível hoje. Ainda temos tempo, disse ele. Então, meus irmãos, nesse dia 8, grave no seu coração que um homem famoso e está dizendo que a Igreja Católica pode estar ferida, e está mesmo, infiltrada, e está cheia de gente ruim infiltrada na Igreja Católica, pode estar traída, e está traída também, e um ator famoso que está dizendo essas palavras. Né? Então, grave esta beleza aí neste 8 de fevereiro, que é dia do aniversário do meu amigo Silva Buquerque, lá de Aracaju. Um abraço, irmão, para tu. Vou rezar por ti hoje. Hoje é aniversário do meu amigo, grande irmão, Silva Buquerque, lá de Aracaju. Então, vamos pedir a Nossa Senhora uma graça para esse cara aqui, para esse ator, para que ele possa defender sempre a verdade. Porque o que é bonito nessa hora, o que impressiona e é bonito, é que você, às vezes a pessoa se choca, claro, mas peraí, né? A Cássia Kiss trabalhou em várias novelas, né, segundo ela, né? E todo mundo sabe que ela trabalhou e na emissora que ela trabalhou. Depois que ela... Tem um detalhe que eu vi alguém falando, não sei se foi ela, mas acho que foi ela. E depois que se converte e que muda de vida, que segura o rosário, aí, meu irmão, a tesourada começa a comer no seco, sabe? Porque uma pessoa famosa que resolve... Você acha que o Eduardo Verastegui vai achar portas abertas em Hollywood? É bem difícil, né? É bem difícil. E ele faz esse filme, né, que é bem interessante, vale a pena assistir. Não sei se foi... Eu assisti o filme, né? Que é bem interessante. É O Som da Liberdade, o nome do filme. Eu olhei aqui, estava em inglês, mas do lado tem português e eu não percebi a tradução. O nome do filme é Som da Liberdade. Anota aí. Som da Liberdade, com Eduardo Verastegui. Então, fala de tráfego sexual de crianças. Ele mostra, ele foi perseguido por causa disso, porque o sistema, né? Tu sabe como é que é. O sistema rapta a criança, olha lá, não... Como é o nome? Marajó, aí do Marajó. E Marajó tem tráfico de criança, de adolescente, tráfico sexual, uma desgraça por lá. As autoridades brasileiras sabem, parece que andam meio fazendo de conta que não vi nada, né? Aquela senadora, acho que é deputada, acho que é senadora Damares, parece, que não é nem católica, mas fez umas denúncias pesadas sobre o que acontece na ilha de Marajó, viu? Lá no Pará. E ali realmente é uma coisa perigosa, porque está perto de vários países, a rota de fuga é bem interessante, né? Pois é. E tudo se resolveria, né? Mas o sistema, meu irmão, é uma coisa perigosa. Então, vamos rezar para que surja mais homens e mulheres famosos que também se convertam, né? Um sujeito acostumado a fazer filmes, muda de vida e está dizendo para o povo que é para rezar o rosário, participar da Santa Missa aos domingos e até, se possível, todo dia, diariamente, né? Ler o pedido que esse cara está fazendo aqui, até a sequência está na mensagem de Anguera.
Isso aqui é impressionante aqui. Quando eu li, digo, peraí, o que é isso aqui? Nossa Senhora diz, rezai todos os dias o Santo Rosário, participai da Santa Missa, se possível todos os dias, mesma sequência. Lede a Sagrada Escritura, lede o Evangelho, né? Cultivai bons sentimentos, coisa nesse sentido. Então, o pedido dele aqui tem na mensagem de Angra a mesma sequência, sem diferença nenhuma. Eu achei impressionante, porque Nossa Senhora desce do céu para pedir, e aí aparece um ator dizendo que os católicos devem rezar o rosário todo dia, participar da missa todo dia, se for possível, e Nossa Senhora diz exatamente essa palavra, né? Se possível, que Nossa Senhora sabe que tem casos que não é possível, né? Mas aos domingos, hoje, todo católico deve participar da missa na sua paróquia. Eu vou pedir a vocês que vocês compartilhem esta catequese de hoje, que para mim é importante, porque tem um testemunho de uma pessoa de peso, né? Que fez um filme, inclusive ele aparece no filme, é um dos atores do filme, né? Foi ele é o produtor e ele produziu o filme, ele participa, né, do filme. Ele é ator e produtor, né? Som da Liberdade, que foi em 2023. Nesse filme ele atua no papel de Pablo e também trabalhou como produtor da obra. Procura esse filme aí nessas plataformas, até que paga, né? Não sei se já está liberado aqui no YouTube, não lembro, mas vale a pena você assistir, porque é a verdade. Ele quis mostrar o que está acontecendo no mundo. É um filme baseado em fatos reais. É meio que assustador, mas é verdade. Viu, irmão? É verdade. Então, vamos rezar e pedir a Nossa Senhora pela conversão da humanidade, pela conversão daqueles que fazem parte do sistema, porque o negócio é pesado, né? É um grupo que existe no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é uma teia, né? Uma rede perigosíssima, né? Por isso que tem muitas crianças que desaparecem, você não sabe para onde é que foi. E possa ser que estejam na mão de pessoas erradas, como denuncia nesse filme aí que esse caba fez. O caba é católico, vai à missa todo domingo, pelo menos, e das suas palavras, ele chega a dizer coisas que pouquíssimos padres falam. Porque aqui ele postou na sua página uma espécie de catequese. É interessante. É uma espécie de catequese o que ele fala aqui, né? Então vamos pedir à Santíssima Virgem Maria para que desperte no coração de homens e mulheres, né, essa coragem, que isso é importante, né? Fazer com que eu queria só pegar aqui eu não sei se tá em inglês, tá? Mas hoje em dia, com as plataformas que tem aí, você põe o endereço e o negócio já vai aparecer lá em português, né? O que ele... Eu vou postar aqui é o X dele, né? A conta do X dele, onde está essas coisas todas que ele disse, tá? Qual foi o papel dele no filme? Ele faz uma defesa, ele vai em busca de uma criança que é raptada, uma coisa interessante. Som da Liberdade é o nome do filme, tá? Aí depois vocês dão uma olhada. Eu colei aqui o endereço da conta dele no X, onde ele postou isso que eu usei, as palavras dele que eu usei nessa catequese de hoje, apenas fazendo alguns comentários, né? Mas está em inglês, você põe lá no tradutor, você vai ver, né? Eu vou até mandar uma mensagenzinha, né? Parabenizando, porque a gente deve incentivar essas pessoas a continuarem para ajudar, né? Porque, de repente, outros atores famosos vê isso e acabam se tocando. O outro daquele filme de Jesus, The Cousin, o caba também é católico, entendeu? O caba que fez o papel de Jesus naquele filme, né? Ele é católico.
Eu vi recentemente uma matéria onde ele foi receber a Eucaristia de joelho e ele foi proibido de comungar de joelho. Ou seja, está cheio de padre e bispo ignorante da Igreja Católica que precisa voltar para estudar. Eu sou radical. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou radical. Nessas horas eu sou. Porque eu tenho um documento da Igreja Católica que diz que o católico pode comungar recebendo na mão, pode na boca, de pé e de joelho. Se eu, que sou um abestalhado, que não estudei, sei, por que raio as autoridades da igreja não sabem. Então, são desonestos, traidores da fé, todo e qualquer padre, todo e qualquer bispo que proíbe o católico de comungar de joelho na boca. São traidores da fé. Não tenha medo de falar, não. Traidores da fé. Entende? Porque se a igreja permite no documento, é como na catequese que eu fiz ontem. Céu, purgatório, inferno. Existe ou é invenção da Igreja Católica? Existe. Eu te provei no catecismo, te provei na Bíblia, te provei em documentos da igreja. Então, como é que pessoas na igreja negam a existência do céu? Tem maluco que também não acredito que exista céu, não. Morreu, acabou, viu? Pois é. Mas a maioria, quando aparece falando baderna, dizem que não existe inferno nem purgatório. E aí eu provei na Bíblia e nos documentos da igreja, na catequese de ontem. Se você não assistiu, assista, viu? Busca aí que você vai ver lá pela capa. Tem uma foto representando o céu, no meio o purgatório e a outra representando o inferno. Existe. Pronto. Se existe, para que vai negar? Então, se o documento da igreja diz que o católico pode comungar de pé, de joelho, na boca ou receber na mão. E quem recebe na mão, diz você comunga na frente do padre. Porque tem... Eu sei que a comunhão na mão foi uma invenção, eu acho que o diabo bate palma com a invenção da comunhão na mão, viu? É a minha opinião. Eu respeito a tua. Porque através da comunhão na mão tem muito sacrilégio. Nos Estados Unidos, chegou-se a pagar $500 por uma hóstia consagrada. Mas para quê? Não pergunta não. Porque se eu te falar para que é, tu vai infartar aí do outro lado. Então eu não vou nem comentar. Que é um negócio bem pornográfico também, tá? Que eles fazem com a hóstia consagrada. Nas chamadas missas negras. Nunca ouviu falar não? Pois é. Nem queira saber. A desgraça que acontece nessa hora lá. E com a hóstia, o que eles fazem com a hóstia consagrada? Chegou-se a pagar, ou ainda pagam, $500. Imagina você quer, pega uma hóstia consagrada ali para mim, vai, eu te dou aqui $500. Aí um maluco qualquer, que não é católico, entra na fila, pegue na mão, faça de conta que botou na boca e traga e me dê para cá. Pronto. Por quê? Isso é crime. Então o cara não quer fazer ele mesmo, porque se ele for pego, ele pode comer um presídio gostoso, né? Pois é. Então ele paga alguém para fazer, porque ele tira o braço da seringa. É triste, meus irmãos, o que está acontecendo, viu? E reza. Nossa Senhora, a gente quando fica pensando, Nossa Senhora vai hoje dar uma coisa bem dócil. Deu não. Deu não. Cadê? Deixa eu ver, só uma palavrinha aqui, não vou ler a mensagem toda, não, que é grande. Estai atentos, né? O céu desceu até vós para chamar-vos à conversão. Sede dós, acolhei os meus apelos e em toda parte testemunhai que sou do meu filho Jesus. Veio num tempo das grandes confusões espirituais. Estai atentos, pois o pior ainda virá. E agora? A gente já não está aguentando, estamos para explodir, e Nossa Senhora ontem vai e diz, estai atentos, porque o pior ainda virá. Então, Nossa Senhora não está mentindo. E aqui ela está falando sobre a Igreja Católica. A nossa igreja, a igreja de Cristo. Não se assuste não, porque se ela não fosse de Jesus, não tinha nada. Estava de boa, não está, né? Na tranquilidade, na paz divina, porque é de Cristo. Aí o demônio entrou dentro dela, através de muitos consagrados, para fazer baderna e atrapalhar e dividir e causar confusão. Ou seja, o ator, quando diz aqui, ele não quis também, ele foi bem inteligente, e até foi melhor para não ter perseguição, né? Ele disse, foi interessante as palavras dele quando ele diz, cadê? Deixa eu pegar aqui de novo. Quando ele diz essa frase aqui, ó, ele poderia chegar e afirmar
categoricamente a coisa, mas aí ele foi prudente, né? Ele foi bem prudente. A igreja pode estar ferida, ele pode, né? Mas aí Pedro Reis diz ao contrário agora. Eu vou botar ela na linha certa. A igreja está ferida. Ele disse que a igreja pode estar infiltrada. Pode. Eu digo, não, a igreja está infiltrada com coisa do demônio dentro dela. Através de muitos consagrados que se infiltraram a mando do diabo para fazer baderna dentro do catolicismo. E a igreja pode até mesmo estar sendo traída. Pode. Não, eu digo estar traída. Está cheio de traidores, pior do que Judas. Judas vendeu por 30 moedas de prata, né? Traiu Jesus. E está cheio de traidor da Igreja Católica. Então, Eduardo Verasteg, ele foi até, né, agir com prudência, falou, a igreja pode estar sendo ferida, pode. E Pedro Reis diz, está, a bagaceira chegou e é isso mesmo aí. Então, leia aí nesse link que eu colei dele que você vai ver. Ninguém é condenado por falas que não cometeu. Então, se tu não disse nada, tu vai se condenar por quê? Agora, se tu abre a boca e diz, aí tu vai, o peso é agora. Porque Jesus mandou a igreja dele ensinar a verdade. E Jesus deu um exemplo bem claro no Evangelho. Muitos dirão naquele dia quando o cabo morre, né? Ele vai ser julgado por Jesus, e ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, sou eu, evangelizamos em teu nome, pregamos em teu nome, né? Os padres vão dizer, Senhor, nós celebramos missa em teu nome todo domingo. E Jesus vai olhar para a cara de muitos padres e bispos, e até de papas, e vai dizer, não vos conheço, malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aí na mensagem de Anguera, não, viu, irmão? Tá lá no Evangelho, viu? Me tire desse bolo, que eu sou piaba, né? Não vou mexer com tubarão, não, porque eu não tô doido. Vamos embora. Bom domingo para você. Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Deixe o seu joinha e tasca o dedo aí e compartilha essa catequese, que eu poderia até ter feito outra, que atrairia muito mais pessoas, mas eu quero mostrar a fala desse cabo aqui, que é católico, para mostrar para os meus seguidores aqui no canal, de que existe pessoas boas nesses meios também. A maioria é complicado, mas Deus vai pescando, né? Nossa Senhora sabida, tem profecia de Anguera de 2005 que Nossa Senhora fala isso, que Deus vai fazer surgir homens e mulheres, né? Assim, coitado, famosos. O diabo puxa famosos para o projeto dele e Deus vai puxando para destruir o projeto do diabo. Tem esse detalhe. Vamos lá. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, olhai para todos nós, derramai vossas bênçãos e graças sobre nós pobres pecadores. Abençoai este ator para que siga firme na defesa da verdade e da igreja do vosso Filho. E todos os outros irmãos que também foram tocados por Jesus e que mudaram de vida, como a Cássia quis aqui no Brasil e tantos outros, centenas pelo mundo afora. Abençoai a todos os inscritos do nosso canal e os que ouvem esta oração. Abençoai e protegei também os que celebram o dom da vida neste dia, a exemplo do Silvio Albuquerque e de tantos outros irmãos. Ficai conosco, guiai nossos passos pelo caminho do bem e da santidade. Ajudai-nos a sermos homens e mulheres de oração. Guiai nossos passos em direção à santidade. Vós, nossa Mãe, sempre nos pedis, dai-me vossas mãos. Hoje nós damos nossas mãos, nosso coração, para que a Senhora nos guie, para que a Senhora possa modelar a nossa vida conforme o desejo do vosso Filho Jesus. Abençoa todas as famílias que ouvem esta prece e derramai sobre nós toda sorte de bênção espiritual e material. Em nome de Jesus, abençoa a todos nós neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 15h para o Terço da Misericórdia. Silvio, meu irmão, um abraço, Deus te abençoe e Nossa Senhora te proteja. E proteja você também que está celebrando o dom da vida neste dia. Fiquem com Deus, compartilha, deixe o seu joinha e até mais tarde, se Deus quiser.